Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre uma das línguas do Brasil. Nós temos muitas, como Baniwa, Caingangue, Guarani, Musriquiano, Libras, Nhengatu, Pomerano, Português, Vêneto, etc. E hoje a gente vai falar do Nhengatu, que é uma língua tupi. Já pensaram em aprender tupi? Estudar Nhengatu é uma ótima maneira de fazer isso. Nhengatu não é igual ao tupi antigo de alguns séculos atrás, que é o tupi ao qual a gente se refere quando diz simplesmente tupi, sem especificar. Ainda assim, o Nhengatu, que é uma forma de tupi moderno, é bem próximo do tupi antigo. E a semelhança com o Guarani lá do Paraguai também me surpreende às vezes. Uma frase como "Eu tenho 2 cachorros na minha casa" fica em Nhengatu e em Guarani, respectivamente, e Xearicu Mucunhiauara Serukapé, Xearecó Moconhiagua Xerogapé. Bem parecido, né? Também tem frases com um vocabulário mais diferente, claro. Nem sempre coincide assim, mas são claramente línguas da mesma família, assim como também estão numa só família italiano, espanhol, português, etc. Agora, falando linguisticamente, historicamente sobre o Nhengatu, o que é o Nhengatu exatamente? Bem, a gente tem que pensar primeiro no tupi antigo, no que a gente chama de tupi antigo, né? Uma língua que era falada em grande parte do território brasileiro, especialmente na costa brasileira, alguns séculos atrás. E essa língua mudou de diferentes formas em diferentes lugares, e esse é um processo que vocês que acompanham o canal já conhecem muito bem, né? Vocês veem como é que as línguas vão mudando. E essas mudanças no tupi deram origem à língua geral setentrional e à língua geral meridional, que são 2 línguas da família tupi. Aí depois, a língua geral setentrional, que ficava mais ao norte, é o que terminou se tornando o que hoje a gente conhece como Nhengatu. Ou seja, é basicamente uma língua tupi, uma forma de tupi moderno. O Nhengatu é falado em São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, ali nas margens do Rio Negro. Tem alguns falantes de Nhengatu mais ao sul também, que falam uma forma um pouco mais conservadora de Nhengatu, com alguns sons que já desapareceram em formas mais do norte, mas basicamente é isso. Então, você tem diferentes formas de Nhengatu faladas ali perto do Rio Negro. Uma característica que diferencia o Nhengatu falado pela maioria dos falantes hoje em dia é que ele, em vez de ter 6 vogais orais e 6 vogais nasais, só tem 4 vogais orais e 4 vogais nasais. O tupi antigo tinha A, E, I, O, U, U, com as suas formas nasais também, né? An, En, In, On, mas o Nhengatu tem A, E, I, U, An, En, In, assim como outras línguas faladas ali nos arredores de onde se fala Nhengatu. Então, é uma característica de línguas daquele local que estão em contato e terminaram ficando com esse sistema vocálico de 4 articulações vocálicas, sendo que pode ser oral ou nasal. Por isso, por essa ausência de O, uma palavra como oca, que significa casa, se pronuncia uca. E também pela ausência de U, que costuma se tornar I, uma palavra como uvu, que significa terra, passou a ser iwi. E o som de v, que aparece entre vogais, como na palavra tava, costuma se tornar wa. Então, tava se tornou tawa. Essa palavra originalmente significava aldeia, mas passou a significar cidade também. E essas palavras que eu acabei de dizer aqui, com certeza vocês já ouviram ou a palavra sozinha ou no nome de algum lugar, né? Oca, a gente conhece essa palavra. A gente usa essa palavra para fazer referência a um estilo de casa indígena, mas em tupi significa simplesmente casa. Em Nhengatu, uca é casa. Esse uvu do tupi antigo ou iwi do Nhengatu normalmente passa para o português como ibi, Ibiporanga. Existe esse lugar, Ibiporanga, porque Ibi significa terra, Poranga é bom ou bonito. Então, Ibiporanga seria uma terra bonita. Provavelmente existe algum lugar com esse nome, né? Se você pegar assim, palavras bem simples e juntar, provavelmente vai dar o nome de um local que existe. Então, se vocês conhecerem algum lugar com Ibi, por exemplo, é terra, vem desse Ibi do tupi antigo ou Iwi do Nhengatu. E o Tava do tupi antigo ou Tawa em Nhengatu normalmente passa para o português como Taba.
Então, se tem algum local com Taba no nome, é se referindo àquele local, né? Uma aldeia ou uma cidade. Então, se você tem Tabatinga, isso seria uma aldeia branca, uma cidade branca, talvez se referindo à areia do local. Esse tinga, que é branco, aparece em outras palavras, tipo Kaa é mato. Então, Caatinga seria um mato branco, porque na vegetação da Caatinga, né, você tem períodos de seca e aí fica tudo esbranquiçado. Bem, se quiserem ver mais sobre esses elementos linguísticos do idioma, o canal Linguisticamente fez um vídeo sobre o Nhangatu. Acho que o MOPC Linguística também fez, e também devem ter falado já do Nhangatu, Tupinizando, o Tupinólogo. Vocês encontram conteúdo sobre o Nhangatu aqui no YouTube. A propósito, enquanto eu estava gravando o vídeo, eu me esqueci de mencionar uma coisa muito legal. Se você tiver um celular da Motorola, você consegue ir nas opções, como vocês estão vendo aí no vídeo. Vocês vão nas configurações e vocês conseguem adicionar o Nhangatu como idioma do sistema. E se vocês colocarem o Nhangatu como idioma principal, vocês arrastam ele para a posição 1 e confirmam, o celular muda de idioma e fica em Nhangatu. Então vocês estão vendo aí as configurações, vai ficar tudo em Nhangatu, o que é excelente para quem está aprendendo o idioma ou quem pretende aprender. Assim vocês já conseguem fazer mais uma coisa para ficar interagindo ativamente com a língua. Legal, né? Bem, mas hoje eu estou aqui para ajudar você. Vamos fazer juntos algo que talvez você nunca tenha tido iniciativa para começar por conta própria. Hoje você começa a aprender Tupi, especificamente a língua Nhangatu. Tá todo mundo pronto? Vamos lá. Para nos auxiliar nesse processo, vamos usar o material do professor Navarro. Bem, agora eu estou compartilhando minha tela e a gente vai aprender um pouco de Nhangatu. Vamos lá. Tá, para começar, podemos iniciar já na lição 3, depois eu vou voltar para a primeira para a gente avançar gradualmente, mas podemos começar na lição 3 para vocês verem já a língua, não numa lição tão inicial, tão simples. Tá? Vamos dar uma olhada já no funcionamento de pós-posições, por exemplo, conjugação verbal, porque o Nhangatu não tem preposições, né? Tem pós-posições. Então, você coloca elas no final. Na verdade, de forma geral, vários elementos da língua, do ponto de vista de um falante de português, são invertidos. Então, em vez de preposições, a gente tem pós-posições. Em vez de ter a conjugação verbal no final do verbo, mudando a terminação, ela acontece no começo do verbo. A estrutura de possessivo também é ao contrário do que a gente tem em português. Em português você diz a coisa do possuidor, mas em Nhangatu é possuidor coisa. Tá? Assim como acontece em Tupi-Antigo, em Guarani e nas línguas da família Tupi-Guarani de forma geral. Então, o título do capítulo é São Gabriel Pé. Tá? Essa é a terceira lição. Boessawa Musapirisawa, que é a lição terceira. São Gabriel o Pé, que seria São Gabriel em, ou seja, em São Gabriel, que é São Gabriel da Cachoeira, bem lá no norte do Brasil. É um local onde muita gente fala em Nhangatu. Bem, aí a lição começa assim. Maria o Semo e Gara Irumo. Aé o Sul São Gabriel Kiti. Maria o Semo, esse é o verbo sair, Semo, conjugação da terceira pessoa com U no começo do verbo. Primeira pessoa seria Asemo, eu saio. Resemo, com re, é você sai. E usemo, ele ou ela sai. Então, Maria usemo e Gara irumo. Igara é canoa e irumo é com. Então, Maria sai canoa com. Ou seja, Maria sai com a canoa. Aé usu, isso é ele ou ela. Então, ela vai. Na terceira pessoa, começando com U. São Gabriel, Kiti. E Kiti é para, marcando o movimento. Então, São Gabriel Kiti é para São Gabriel. Ela vai para São Gabriel. Tá, daqui vamos direto para o diálogo. Ela vai falar com Mensara, com um vendedor. Aí ela diz, Ixé aputari iepe kamishá semimbira supé. Ixé aputari. Aqui ó, o verbo tem um A no começo, ou seja, a primeira pessoa. Ixé significa eu, aputari é quero, certo? Se fosse uputari, como usemo, aí seria quer, ele ou ela quer. Então, Ixé aputari, eu quero, iepe kamishá,
uma camisa, semimbira supé. Esse se é uma forma desse ixé. É a segunda forma do ixé. E ele pode ser usado, entre outras coisas, para fazer o possessivo. Então, semimbira seria meu filho. Especificamente, quando uma mulher fala. Se uma mulher diz meu filho, ela diz semimbira. O mimbira é o filho em relação à mãe. Se for o pai dizendo meu filho, ele vai usar outra palavra. A palavra muda dependendo se é o filho em relação à mãe ou se é o filho em relação ao pai. Então, semimbira, meu filho. Supé significa para. Então, semimbira supé, para o meu filho. Ixé aputare e epé camixá semimbira supé. Camixá é uma camisa. Essa palavra é um empréstimo do português. Camisa se tornou camixá. Ixé aputare e epé camixá semimbira supé. Aé uricu. E aí? Isso daqui é um verbo conjugado. Está em qual pessoa? Terceira pessoa. Tenho aé, que é ele ou ela. Uricu, que começa com u, ou seja, terceira pessoa. Ele ou ela tem, né? No caso, aé. Aqui vai ser ele, porque está falando do filho. Aé uricu. Mucunha, número 2. Mucunha. Acaiu, que significa ano. Aí se você diz mucunha acaiu, são 2 anos. E o interessante é que essa palavra acaiu tem relação com a palavra caju, com a fruta, certo? Porque os anos são contados pelo caju. Porque como é uma fruta que dá uma vez por ano, você pode contar a passagem dos anos contando o caju. Se está tendo caju, então passou um ano em relação ao caju do ano passado. Então os anos são contados pelo caju. Aí depois ela diz, Quacamixá puranga eretana. Quacamixá, essa camisa, puranga. Puranga pode ser bom ou belo. Então, Quacamixá puranga eretana, essa camisa é bonita, muito. É muito bonita. Uretana é muito. Então, é muito bonita. Puranga, essa palavra aparece em tupi antigo com O, poranga, e aparece em nomes de lugares, né? Tem lugares que se chamam, por exemplo, Itaporanga, que seria pedra bonita. Itá é pedra, poranga é bonita, então Itaporanga, pedra bonita. E se vocês conhecerem outros termos que contenham esse poranga, podem me dizer aí, porque significa isso, significa que algo é bonito ou bom. Então, essa camisa é muito bonita. Aé sepia suima, ela é barata. Maanta aique semena supé. Maan é o que, pode significar coisa também, mas aqui é o que, é um interrogativo. Maanta, o ta é um indicador de pergunta, de pergunta aberta, que não seja uma pergunta de sim ou não, mas é uma pergunta aberta. Então, maanta, o que, né? Aique, tem, ou algo, que há, algo que tem, semena supé. Supé a gente viu antes, né? Ó, supé, semimbira supé, para meu filho. Semena supé, para meu marido. Se é meu e mena é marido. Então, o que é que tem para o meu marido? Aí, a pessoa que está vendendo pergunta. Man tá, mesma coisa. O que, né? O man e o marcador de pergunta. Inde reputare nemena supé. Então, o que é que você, inde é você, reputare, quer, e agora o verbo tem o re, que é o segunda pessoa. Vê a conjugação no começo. Então, aqui temos o ixé aputare e epé camixá. Ixé aputare e epé camixá, eu quero uma camisa. Mas aqui a gente tem inde reputare, você quer, nemena supé, para o seu marido. O que é que você quer para o seu marido? Aí ela diz, semena, meu marido, o por aqui, curi, garapá, o pé. O por aqui, do verbo por aqui, trabalhar, na terceira pessoa. O por aqui, então está se conjugando para ele. Curi é um marcador de futuro. Tá? Não existe flexão verbal de tempo. Em Engatu, em Tupi Antigo, em Guarani não tem. Tem marcação de pessoa, mas não de tempo. Então, quando é necessário marcar o tempo, ou quando é necessário deixar mais claro se é futuro, passado, você usa palavras ao lado do verbo que podem indicar. Mas se já tem palavras como amanhã, ontem, etc., então você não coloca nenhum marcador de tempo, porque já está claro pelo contexto. Então, o por aqui, curi, ele vai trabalhar, né, o curi marcando o futuro, garapá, o pé. O pé a gente já viu antes, né, tipo São Gabriel, o pé, em São Gabriel. Então, garapá, o pé. Ele vai trabalhar no porto. Garapá é o porto. Aé uputare. Agora temos o verbo uputare na terceira pessoa. Uputare, ele quer. E é pé shirura pisassu. Ele quer uma calça nova. Pisassu.
E Shirura ita suruka. As calças dele estão velhas. Ah, não, suruka não é velha, não, é rasgada. As calças dele estão rasgadas, e aqui nesse caso temos ita marcando o plural de Shirura. Shirura seria calça, Shirura ita são calças. Esse ita não é obrigatório, muitas vezes ele não aparece. Se tiver um número dizendo já que é plural, então ele não aparece mesmo. Então, 2 calças é simplesmente mukuin Shirura. Mas se o contexto não deixa claro que está no plural, e ela quer deixar isso claro, que é plural, as calças dele, então você coloca o ita, e assim o plural fica marcado. E Shirura ita suruka. Esse i é o possessivo de terceira pessoa, né? Dele ou dela. Agora é interessante, essa palavra Shirura, assim como kamishá, também é um empréstimo do português, né? Kamishá vem de camisa, e Shirura, que significa calça. Vocês sabem do que é que vem? Alguém quer tentar adivinhar? Se alguém quiser tentar, pode pausar o vídeo, escrever aí nos comentários, mas eu vou dizer agora a resposta. Shirura vem de cerola, que não é exatamente uma calça, mas é uma peça de roupa que cobre as pernas, e terminou que essa palavra cerola foi adaptada como shirura na pronúncia do Inhangatu e passou a significar calça. Mas espera, nesse capítulo já apareceram palavras como kamishá, que é camisa, shirura, que é calça. O livro está me dando sinais. Tá falando de roupa. Indere qual será maan qual putai indere qual. Kuiri yakuntai kuri insider rese. E hoje tem novidade chegando. O novo tecido Nextec, que é o tecido da peça que eu estou usando hoje. Esse novo tecido tem um controle ainda mais eficiente da umidade e, em comparação com o algodão, reduz em até 11 vezes a proliferação de micro-organismos que causam o mau cheiro. O tecido modal, já presente em outras roupas da Insider, já era incrivelmente superior ao algodão em relação a isso. Só que o novo tecido pode chegar a um desempenho 2 vezes melhor que o modal. Isso não é uma simples camiseta, mas o uniforme de quem chegou a um novo estágio da vida adulta. E você percebe que se tornou um adulto premium quando deixa de passar roupa, mas ainda assim continua impecável. Eu pronunciei premium mesmo, não premium, como algumas pessoas fazem. É uma palavra em latim. Não usarei a pronúncia do inglês numa palavra em latim enquanto eu estou falando português. E se você parar para pensar em outros termos, a gente diz, por exemplo, memória RAM, com a pronúncia portuguesada, não memória RAM, sendo que esse é um termo que vem do inglês. Então, por que a gente diria premium com a pronúncia do inglês, sendo que essa palavra nem é em inglês? Fica aí a reflexão. De qualquer forma, o legal da Insider é que ela vai funcionar do mesmo jeito, você pronunciando errado ou não. E quem aí for de São Paulo, aproveita, que eles estão inaugurando a primeira loja física no Shopping Morumbi, agora em outubro. E quem for comprar pela internet, use o cupom GLOSSONAUTA. O link na descrição e no comentário fixado já aplica o meu cupom automaticamente no carrinho de compras. O código QR também. Aproveite lá. Agora vamos voltar aos nossos estudos de Inhangatu, mas dessa vez voltando para a lição 1. Vamos ver algo mais básico. Bem, começando aqui a gente tem Buessawa e Epessawa. Lição 1. Título: Maria Anama. Anama significa família, parente, familiar, então seria a família de Maria. A gente começa com Purangaara, Awata ainda. A resposta dela é Ixé Maria. Tá? Vamos tentar deduzir o que é que está acontecendo aqui. Alguém chega nela e fala, Purangaara, Awata ainda. E ela responde, Ixé Maria. Conseguem deduzir o que está sendo dito aqui? Bem, dá para dizer que primeiro estão cumprimentando ela, né? Depois fazem alguma pergunta e ela responde alguma coisa e o nome dela. Então dá para ter uma noção. Mas vamos ver o que é exatamente. Puranga, como eu disse antes, é belo ou bom. Então, Purangaara seria bom dia. Ara significa dia. Awa é quem. Ta'a é um marcador de pergunta aberta, né, que não seja de sim ou não, mas a resposta pode ser outra coisa. E Indé é você. Então, Awata Indé, ou seja, quem, marcador de pergunta, você. E não tem verbo ser, certo? É só quem, você. E ela responde, Ixé Maria, ou seja, eu, Maria. Nesse sentido, é a mesma coisa que em árabe, em russo, e a gente também podia fazer isso muito em grego antigo. O verbo ser era relativamente pouco usado. Ele era frequente, mas não era obrigatório. Bem, e tá aí, né? Então, quem é você? Ela, eu sou Maria. E alguém diz para ela,
Indé-Puranga, Maria. Indé-Puranga. Indé, a gente viu aqui, ó. Awata Indé. Quem é você? E depois essa pessoa diz Indé-Puranga, ou seja, você bonita. Você é bonita, Maria. Você é bonita, Maria. Agora temos outra pergunta. Awata Uikuiké. A resposta é Pedro, Maria Mena, Uikuiké. Temos agora o nosso primeiro verbo, na lição 1. Uiku. Awata Uikuiké. Uiku é o verbo estar na terceira pessoa, porque começa com u. Então, awata uikuiké seria quem. A gente viu quem antes, né? No awata indé, ou seja, awa, quem, marcador de pergunta, está aqui. A resposta é Pedro, Maria Mena, uikuiké. Pedro, marido de Maria, está aqui. Depois temos Puranga Pituna, Pedro. Puranga de novo. Aqui parece ser outro comprimento, semelhante ao Puranga Ara, mas é Puranga Pituna. O que é que será isso? Bem, significa boa noite. Boa noite, Pedro. Maie tá endereçassá? Maie significa como, um novo interrogativo. Temos auá, agora temos maie, como. Tá, marcador de pergunta, indé, você, e um verbo na segunda pessoa, começado com re, resassá. Maie tá endereçassá? O verbo sassá seria como passar. Então, é tipo, como você passa? Mas a tradução mesmo seria como você está. É uma tradução não totalmente literal, né? Como é que você está? Como vai? E ele diz, Puranga tem a sassá. Puranga, bem, nesse caso, tem mesmo, Puranga tem, bem mesmo, a sassá. E o verbo na primeira pessoa agora, a sassá, resassá, a sassá. Puranga tem a sassá. Ou seja, eu estou bem. Ou, literalmente, passo bem mesmo. Bem mesmo, passo. E depois a gente tem aqui uma interação com o menino e a pergunta é Awata ae? Então, awa vocês já viram. Quem? Awata ae. Ae, ele ou ela. Então, awata ae. Ae Antônio. Maria Mimbira. Ah, Mimbira. Mimbira é, a gente viu isso mais cedo, quando Maria estava comprando roupa, né? Ela falou que queria uma roupa para o Mimbira dela. Maria Mimbira é o filho de Maria. Então, Pedro, Antônio, Aintá Maria Namaitá. Aintá é eles, certo? Então, Pedro, Antônio, Aintá Maria Namaitá. E aqui temos o anama pluralizado, né? Com esse itá. Anamaitá, os familiares. Então, são os familiares de Maria. Aí a gente diz ao menino, Puranga Caruca, Antônio. De novo, um comprimento, mas agora não é nem Puranga Ara, que seria bom dia, nem Puranga Pituna, que seria boa noite. É Puranga Caruca, boa tarde. Puranga Caruca, Antônio. Indé Puranga. Tá, vocês já conseguem traduzir esse aqui, né? Indé a gente já viu antes, você. Então, Indé Puranga, você é bonito. Tá? A tradução do Puranga varia, né? Pode ser bom, pode ser bem, pode ser bonito, depende do contexto. Quando você chega em alguém e fala Indé Puranga, isso quer dizer que você é bonito. Puranga Caruca, Antônio. Indé Puranga. Boa tarde, Antônio, você é bonito. E aí ele agradece com um Cuecatu reté. Então aqui vocês já estão aprendendo como dizer muito obrigado. Cuecatu é obrigado e reté é muito. Então, Cuecatu reté seria obrigado muito. Tá, então com essa lição aqui, vocês já conseguem dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês também conseguem dizer obrigado em Engatu. Se vocês visitarem Barcelos, São Gabriel da Cachoeira ou algum lugar ali nas margens do Rio Negro, vocês já conseguem pelo menos cumprimentar alguém dizendo Puranga Ara. Vocês também conseguem agradecer já em Engatu no final, dizendo Cuecatu, que seria só o obrigado, ou Cuecatu reté, muito obrigado. Aí abaixo a gente tem a tradução, né? Cariu Anhé Garupi, então seria em língua de branco, mas nessa ordem, né? Branco, língua em, Cariu Anhé Garupi, que seria em português. Então vocês têm aqui a tradução para poder entender as palavras que vocês não entenderiam só pelo contexto, né? Claro que eu estou aqui, estou traduzindo, mas para estudar por conta própria, vocês poderiam usar essa tradução aqui para ver se vocês conseguiram deduzir mesmo as palavras ou não. Então, aqui ele vai mostrar como é que funciona a conjugação. Vocês podem ver os pronomes, ixé, indé, aé, nhandé, penhé, aintá. E como é a conjugação? Ixé, aiku, indé, reiku, aé, uiku, nhandé, iaiku, penhé, peiku, aintá, ou simplesmente tá, uiku, né? Aintá, uiku ou
tá o iku. Para o verbo sassá, que é passar, a gente tem ixé, assassá, indé, sassá, aé, o sassá, e por aí vai. Aqui temos os pronomes de primeira classe, ixé, indé, aé, iandé, penhé, aintá, que foi o que a gente acabou de ver. E tem esses aqui que são como uma forma reduzida dos pronomes, né? Em vez de ixé, é simplesmente sé. Em vez de indé, só né. Aé se torna i. Aí temos também iané, penhé e aintá. O único que não tem forma reduzida é o aintá. Esses aqui podem ser usados para marcar posse, né? Então, se vocês vão dizer minha casa. Então, casa se diz uka. Minha casa seria seruka. Porque a palavra casa tem algumas palavras que mudam de forma quando você usa no possessivo. Uka é uma delas, né? Então se diz seruka, minha casa. Isso não é só do Nhangatu, não. A palavra casa em Guarani se diz oga. E para dizer minha casa, eles dizem xeroga. Então, uka, seruka. Oga, xeroga. Viu? Em duas línguas assim relacionadas, vocês conseguem ver o mesmo fenômeno. E essa palavra é oka, em tupi antigo, né? Que significa casa. Aqui ele vai mostrar como não tem verbo ser, para dizer eu sou menino, é só ixé curumim. Você é mulher, ou tu és mulher, indé cunhã. Ele é homem, aé apigawa. Mas se for dizer eu estou aqui, aí você usa o verbo iku e diz ixé aiku ike. E nós passamos bem, iandé e assassá puranga. Você vê a conjugação no começo do verbo, né? A para a primeira pessoa e a para a primeira pessoa do plural. Tem alguns adjetivos que usam esse pronome da segunda forma, né? Sé pussé, para eu sou pesado. Não se diz ixé pussé, sim sé pussé. Ou pode até dizer ixé sé pussé, mas não pode ser só ixé pussé. Mas não vamos entrar em detalhe nisso aqui, vamos continuar. Ele vai explicar muitas coisas, vocês podem dar uma olhada nisso por conta própria depois. Ele fala do possessivo, né? O marido de Joana é Joana Mena. Canoa de Pedro, Pedro Igara. Água do rio, Paranã e filho de Maria, Maria Mimbira. E por aí vai. Olha aí a palavra Paranã, que também pode ser pronunciada Paraná, né? Significa rio. E mirim é pequeno. Essa palavra todo mundo conhece, mirim. Então, Paranã-mirim seria um rio pequeno. Então, o município de Parnamirim vem daí, de Paranamirim. Paranamirim se torna Parnamirim, que é um riozinho. Bem, continuando. Tem exercícios, tá? Então, ressuachara, responda, né? Suachara é o verbo responder. E re é segunda pessoa, então funciona como imperativo aqui. Responda, ressuachara. E aí, com o vocabulário aprendido, vocês conseguem responder, tá? Awa tá indé. Vocês vão lá ver o que é awa. Quem? Awa tá indé, quem é você? Aí vocês podem dizer ixé e o seu nome. Maié tá indé ressassá. Maié é como. Ressassá é passar. Então seria como você passa, mas quer dizer realmente como você vai, como você está. Maié tá Maria o sassá, né? Tá perguntando por Maria. Awa tá Maria Mena. Quem é o Maria Mena? Awa tá Maria Mena. Quem é o marido de Maria? Awa tá Maria Mimbira. Vocês podem dizer, Maria Mena, Pedro. Maria Mimbira, Antônio. Bem, aqui vocês conjugam, né? Indé, ressassapuranga. Aé, usassapuranga. E por aí vai. Podem praticar a conjugação. Tá? Tem muitas explicações, mas vamos agora para a lição 2. O título é Para não assu o pé. Né? Buessawa, mucun sawa. Esse mucun, só o mucun é 2. Né? Lição 2. Buessawa, mucun sawa. Esse mucun em Guarani é mocon, com O. Mocon, em vez de mucun. Só que o Nhangatu não tem O, né? Então fica assim. Ou pelo menos não na variedade mais falada de Nhangatu. Paranã, rio. Paranão-Açu é um rio grande. Açu ou Uaçu, que às vezes aparece em português como Açu, né, em nomes de lugares, ou como Guaçu, nesse caso, né? Esse Uaçu seria o Guaçu. Paranão-Açu é um rio grande. O pé é em, ou no ou na. Né? Então, Paranão-Açu, o pé seria no Rio Grande. Mas que Rio Grande é esse? É o Rio Grande deles, né? Dos falantes de Nhangatu, o Rio Negro. Então, Paranão-Açu, o pé seria no Rio Negro. Bem, agora que vocês já conhecem um pouco mais da língua, talvez fique mais fácil entender o que está escrito aqui. O nível é um pouquinho mais alto que o da lição 1, mas agora vocês conseguem lidar melhor com a língua. Pedro Uiku, Paranão o pé. O pé a gente viu aqui no título. O pé é em.
ou no ou na. Né? Então, Paranã o pé, no rio. É uma pós-posição. Paranã o pé. Pedro o Iku, Paranã o pé. Pedro está no rio. Aé o pitá, Iepé Igaramirim o pé, Maria Irumo. Aé o pitá, verbo em terceira pessoa, né, com u. Aé o pitá, ele fica. Iepé Igaramirim o pé. Então, Igara é uma canoa. Igaramirim é o quê? Canoa pequena, uma canoinha. Iepé é um. Então, uma canoa pequena, o pé. Ou seja, em uma pequena canoa. Ele fica numa pequena canoa, Maria Irumo. Maria com, ou seja, com Maria. Aé, unhê, Maria supé. Então, supé, para, ou a. Ele diz Maria a, ou seja, ele diz a Maria. Maria, mameta a pindá itauiku. Então, ele está perguntando pelos pindá. E está com marcação de plural, itá, certo? Mameta a pindá itauiku. Onde estão os anzóis? Aí ela responde, Ixé ti a qual. Então, Ixé, eu, ti é não, certo? A negação. A qual, sei. Ixé ti a qual, eu não sei. Ó, na primeira pessoa, a qual. Se a qual é sei, me digam aí, como é que se diria você sabe, ele, ela sabe? A qual eu sei. Você sabe? Vou responder. Re qual. E ele ou ela sabe o qual. Bem, Ixé ti a qual, eu não sei. Indere putare será pindá Itapuranga? Temos aqui o verbo putare, é o verbo querer. Pode ser pronunciado também putai. Esses verbos que acabam em ri, você pode tirar o R. Putai, reputare ou reputai. Indere putai será, esse será é um marcador de pergunta de sim ou não. Indere putai será, pindá Itapuranga, você quer, aí marcador de pergunta de sim ou não, a resposta será sim ou não. Pindá Itapuranga, os bons anzóis, você quer os anzóis bons? E aí, ele diz, sim. Ixé apinaitica se ia pirá. Eu pesco muitos peixes. E esse pirá é o mesmo pirá que aparece, por exemplo, em pirarucu, certo? Que é o nome de um peixe. Então, pirá é peixe. É o pirá de piranha também. Vamos lá, vamos continuar. Aí depois ela diz, Uii, aratipuranga pinaitica sara supé. Uii, hoje, ara, o que é ara? A gente viu lá no começo, puranga ara, né? Bom dia. Então, hoje, ara tipuranga. O que é ti? A gente vê aqui, hoje é ti a qual? É a negação, né? Então, ara tipuranga, o dia, ou seja, dia não bom. O dia não tá bom. Uii, ara tipuranga, o dia não é bom. Pinaitica sara supé. Pinaitica, a gente viu aqui, ó, ixé a pinaitica, eu pesco. Então, se você pegar só o pinaitica, a raiz, né, e coloca esse sara, pinaitica sara, é a pessoa que pesca, pescador. Ou pode ser também pescadores, dependendo do contexto. Né? Hoje, o dia não é bom, supé, para. Literalmente, hoje o dia não é bom para pescador. Mas poderia traduzir como o dia não é bom para pescadores. E ela vai dizer por quê. Piraitá, uiauau e garapé-quiti. Pirá, vocês viram já aqui, né? Pirá é peixe. Aqui ela está marcando o plural de forma explícita. Piraitá, os peixes. Uiauau. Iauau é o verbo fugir. Então, uiauau, os peixes. Literalmente, os peixes fogem. Mas, se for claro no contexto que é passado, né? Os peixes fugiram, que não tem peixe, então se traduz no passado. Os peixes fugiram. Igarapé-quiti. Fugiram para o igarapé. Então, kiti é para, né, de movimento, de ir para algum lugar, igarapé é igarapé. Então, eles fugiram para o igarapé. E aí, estão se acostumando mais com a língua? Vamos continuar. Aqui ele vai dar explicações de pós-posições. Então, o pé significa em. Maria o pitá, São Gabriel o pé. Maria fica em São Gabriel. Supé, aí é para, ou a. Maria o nhê, Yenga Itapuranga, Pedro supé. Então, Maria diz palavras belas ou bonitas, Pedro supé, para Pedro. Irumo é com, e pode ser pronunciado também irum. Tem gente que diz irum. Pedro, uiku, Maria irumo, ou Pedro uiku, Maria irum. Pedro está com Maria. Quiti é para, sentido de movimento. O sul, igarapé quiti. Pedro vai para o igarapé, ou vai ao igarapé. E aí vocês podem olhar, mas
mais informações, né? Ele vai explicar tudo isso, vai mostrar vários interrogativos diferentes, muito útil, vocês podem continuar estudando depois, né? Aqui tem vários, ó. Awairumo, com quem? Awa, quem ou qual? Maan, o que? Mairamé, quando, tá? Mas isso vocês podem fazer por conta própria. E aqui a gente chega de novo na lição 3, que a gente tinha dado uma olhada antes, né? Buessawa, Mussapirisawa, São Gabriel, Pé. Agora vocês já sabem um pouco mais da estrutura da língua, vamos ver aqui um pouquinho. Ó. Maria Usemo, Maria sai, Igara Irumo. Ela sai canoa com, ou seja, ela sai com a canoa. Aé o sul, ela vai, São Gabriel Kiti, vai para São Gabriel. São Gabriel, Tauapuranga. Então, São Gabriel é uma Tauapuranga. Essa palavra do tupi antigo, né, é tava, tava. Normalmente passa para o português como taba. Então, tem palavras em português com taba, significava originalmente uma aldeia, mas passou a significar cidade. Então, São Gabriel é uma cidade bonita. Apecatu barra Suí. Apecatu é longe, Suí é de. Então, longe barra de. É longe de barra. O que é barra? É o antigo nome de Manaus, Barra do Rio Negro. Então, tem falantes de Nhangatu que usam ainda esse termo. Apecatu barra Suí. Longe de barra, longe de Manaus. Siamira, Umurariape. Muitas pessoas moram lá. Esse umurari é empréstimo do português. Murari é o verbo morar. E ri, no final, pode ser pronunciado sem o R, então umurai. Ape, poderia ser também. Aé, Upiripanacuri, Maitá e Mimbira Supé. Vamos lá. Aé. A gente já viu esse aé várias vezes, né? Vocês já lembram. Ele ou ela. Aé, Upiripanacuri. Então, esse piripana é o verbo comprar. Upiripana, então ela compra. E esse curi é um marcador de futuro, é algo que vai acontecer. Aí o piripana curi, ela vai comprar. Maan Itá. Então, esse maan significa o quê? Que coisa? Mas quando você usa ele sem ser para perguntar, aí ele significa coisa. Maan Itá, então seria coisas. Então, ela vai comprar coisas. E Mimbira Supé. Mimbira, vocês já viram também, né? A gente viu que Antônio é o Mimbira de Maria. Antônio, Maria Mimbira. Antônio é o filho de Maria. E Mimbira é o filho dela. Esse I é o possessivo terceira pessoa. E Mimbira, filho dela, supé, para. Ela vai comprar coisas para o filho dela. E Mena supé e o Iri. Para o marido dela, também. E o Iri é também. Aé o Sica Ape. Ela chega lá. O Sul, ela vai. A gente já viu aqui. Aé o Sul, São Gabriel Kiti. Ela vai para São Gabriel. Tá? De novo, o sul ela vai e é pé piripana sauaruca kiti. Ok, a gente viu aqui esse upiripana. Piripana é comprar. Então, piripana, que tem a ver com compra. Saua está substantivando, então piripana saua seria a compra, o ato de comprar. E uca é casa. Mas quando você usa na estrutura de possessivo, na estrutura de genitivo, então uca se torna ruca. Então, Piripana Sauaruca seria uma casa de compra, casa de compras, que é uma loja. Então, Iepé Piripana Sauaruca, uma loja, Kiti, para. Então, ela vai para uma loja. Aé Unheen, ela diz, Iepé Meensara Supé, um vendedor para. Ela diz para um vendedor, ou ela diz a um vendedor. E aqui a gente já viu antes. Ixé Aputari, eu quero, Iepé Kamixá, Semimbira Supé. Eu quero uma camisa, meu filho, para meu filho. Aé Uriku, ele tem, verbo na terceira pessoa, Aé Uriku. Mucuim, 2, Acaiu, 2 anos, né, que são contados pelo caju. Cada vez que tem caju, é porque passou um ano. Quacamixá Purangaretana. É essa camisa bonita? Muito, é muito bonita. Essa é Piaçuíma, ela é barata. Aí depois ela ainda pergunta. Manta aicué semena supé. Maan, o que? Aicué, tem, o que há? Semena, meu marido, supé, para. Aí a pessoa diz, Manta indereputari nemena supé. O que você quer? Manta indereputari. O que você quer? Nemena supé, para seu marido. Semena, o por aqui curi garapá o pé. Meu marido, o por aqui, vai trabalhar, né? O por aqui curi vai trabalhar, garapá o pé, vai trabalhar no porto. Aé o putari, ele quer, e é pé chirura, uma calça.
né? Essa palavra shirura vem de cirola, como eu disse antes. Iepé shirura pissaçu, nova. Iepé shirura pissaçu, uma calça nova. E shirura itá suruca, as calças dele estão rasgadas. Aí a pessoa diz, quapuranga, essa é bonita. Muiri rupi tá quashirura. Muiri é quanto. Rupi é por. Muiri rupi por quanto. Por quanto? Muiri rupi tá quashirura, essa calça. Por quanto está essa calça? Mukun real, R$2. Muiri rupi nhaan. Então, nhaan é aquele, aquela, aquilo. Então, por quanto? Aquela. Nhaan shirura mukun real yuiri. Aquela calça, R$2 também. Aputari nhaan. Quero aquela. Shukui shirura. Esse shukui é uma palavra que você usa quando vai mostrar alguma coisa. Shukui shirura. Tá aqui a calça. Shukui shirura. É tipo, eis aqui. Né? Eis aqui a calça. Shukui shirura. Tireputari nemaan indearama. Então, nemaan seria nada. Nemaan. Esse ne aqui é um negativo. Né? Tireputari. Você não quer. Nemaan, nada. Indearama, para você. Esse arama é parecido com o supé, né, que é para. Mas tem casos em que não dá para usar o supé, a gente usa o arama. Então, não quer nada para você? Aí ela diz, umbaá. Não. Umbaá. Então, umbaá é como se diz não. Umbaá. Ariré kuri apiripana maan itaixe arama. Ariré é depois e kuri é o marcador de futuro, né? O interessante é que, se você fosse dizer eu vou comprar, você diria apiripana kuri. Mas se tiver um ariré e algumas outras palavras, ele atrai o kuri para perto dele. Então, em vez de dizer ariré apiripana kuri, você pode dizer ariré kuri apiripana, maan itá, coisas, e xe arama, min para. Né? Depois vou comprar coisas para mim. Shukui sekuyara. Né? Eis aqui o dinheiro, está aqui o dinheiro. Maria, o sepimé. Então, Maria paga. Maria, o sepimé. Mensara, o pupeca paie maitá. Então, o vendedor, ele embala, empacota. Paien é tudo, todos, né? Paien maitá, todas as coisas. E para finalizar aqui, né, esse capítulo, diz, Shukui sekuyara mirim. Sekuyara era o dinheiro. Sekuyara mirim, então é o dinheiro pequeno, o troco. Shukui sekuyara mirim, está aqui o troco. Maria, umukwekatu. Ela agradece com Quecaturete. A gente já viu isso antes. Quecaturete. Quando o Antônio, lá na lição 1, a pessoa disse Indepuranga, você é bonito. Ele disse Quecaturete. Muito obrigado. Ela está agradecendo. Quecaturete. Muito obrigado. Ariré, depois. Aeusu, ela vai. Amu piripana sauaruca kiti. Amu é outro. Ela vai para outra loja. E pronto. E termina esse capítulo. Bem, eu não sei se tem alguém ainda que sobreviveu até essa parte do vídeo, né? Porque esse vídeo está sendo muito diferente do que eu normalmente faço. Eu estou só mostrando a língua e talvez tenha alguém interessado que tenha assistido até aqui. Bem, se você está aí ainda, me avisa aí e me diz que você está gostando. Agora, por último, eu vou mostrar uma coisa diferente. Vamos dar uma olhada no Pequeno Príncipe em Engatu. Essa aqui é uma tradução, certo? Para o Nhangatu do Pequeno Príncipe. É bilíngue, tem o texto original ao lado do texto traduzido. Tá? Isso daqui foi feito por... Tá aqui, ó. O autor, universidade. Vocês podem ver quem é que fez. Tá? E vamos lá, vamos dar uma olhada no texto. Então, temos aqui Murushao Mirim, o Pequeno Príncipe. Tradução integral da obra Le Petit Prince ao Nhangatu. Mairamé Ariku Puyepé Akayu Amaa. Já tem palavras aqui que, se vocês tiverem visto o vídeo desde o começo, vocês já conhecem. Ariku. A gente viu esse Ariku. A gente viu, acho que, Uriku na terceira pessoa. Tem. Quando Maria disse que o filho dela tem 2 anos, ela disse Aé Uriku Mukun Akayu. Tem 2 anos. Uriku Mukun Akayu. Aqui a gente tem Ariku, ou seja, eu, está na primeira pessoa. Eu tenho. Mas nesse caso é passado. Mairamé Ariku. Quando eu tenho. Então, quando eu tinha. Puyepé Akayu. A palavra Akayu de novo. Akayu são anos. Né? Um ano ou anos. Puyepé. O que é Puyepé? Pu é 5. É uma mão. Pu significa mão. Então, o número 5 é uma mão. E pé é 1. Então, pu e pé. É uma mão mais 1. Puyepé. São 6. Então, em francês ele diz, né? Lorsque j'avais 6 ans.
Então, quando eu tinha 6 anos, Mariame ariku puyepe akaiu. Amaan, verbo na primeira pessoa, iniciado com A. Amaan, maan é o verbo ver, né? Então, eu vi. E mais uma vez, o tempo não está marcado, né? Não é necessário. Iepe ara, vocês conhecem essas palavras. Ara, né? Do Purangara, bom dia. Iepe, Iepe ara, então, um dia. Né? Em francês diz une fois, tipo uma vez, uma certa vez. A tradução não é literal, né? Então, Iepe ara, um dia. Iepe sangawa amurupiretana. Um desenho, amurupiretana. Uretana, ou também reté, é muito. Purangaretana, muito belo, muito bom. Amurupiretana, né? Está traduzindo como magnifique, ou seja, uma imagem muito, muito legal, muito impressionante. Iepe papera resé. Então, Iepe papera, um livro. Essa palavra papera vem de papel do português. Iepe papera resé, em um livro. Kaawasu resewara. Kaawasu. Kaa é mato. Kaa. A gente tem isso em Caatinga, porque Tinga é branco. Então, Caatinga seria o mato branco, porque a Caatinga, né, quando está na seca, ela fica toda esbranquiçada, né? Então, Kaa é mato. Kaawasu resewara. Então, resewara seria acerca de, sobre. Kaawasu resewara é sobre, literalmente, o mato grande, né? Ou seja, a floresta. Sera-wa, Sera é o nome dele ou o nome dela. Sera, ou pode ser só nome, mas também pode ser o nome dele ou o nome dela. Quando é para outras pessoas, se torna rera. Tipo, meu nome, Serera. Mas quando é dele ou dela, é Sera. Então, Sera wa, e esse wa é que. Seria como, tipo, que o nome dela, ou que o nome dele, no caso, o livro, né? Eu vi um livro, que o nome dele, cujo nome, Sera wa, Beusawa uyusasa ana wa aita. Aqui tem uma estrutura gramatical um pouco complexa, tá? Mas o Beusawa seriam histórias, contos. Aí, uyusasa tem a ver com o verbo sasa, né? Que é passar. E aqui vai estar com o sentido de acontecer. Uyusasa, então, histórias. E esse wa é que. Então, é histórias que, né? Ele fica no final, histórias que acontecem. Ana é um marcador de passado, então que aconteceram. E o ita marca o plural, acoplado ao wa. Então, Beusawa uyusasa ana wa ita seria histórias que acontecem no passado, plural. Né? O plural está marcado aqui junto do que. Aí ele vai dizer, né, sobre esse livro. Ae umukame, ele representa, Iepe buiawasu. Buiawasu. Buia é uma cobra. Buia. Certo? A gente tem isso no boia do jiboia. Buiawasu é uma cobra grande. Umukuna oiku wa Iepe suu kaapura. Então, umukuna oiku, ou seja, está engolindo wa, ou seja, literalmente, engolindo está que, ou seja, que está engolindo. Iepe suu, um animal, kaapura, selvagem. Kaapura, né? Ka de mato, um animal do mato, um animal selvagem. Shukui sangawa. E o shukui, né? Eis aqui o desenho. Bem, não vou mais me estender. O texto continua. É a obra completa também, né? Dá para vocês lerem isso aqui e dá para aprender muito. Mas acho que foi suficiente por hoje. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Realmente foi um vídeo bem diferente. Eu não sei quem chegou até aqui, na verdade. Mas decidi fazer algo assim, né? Mostrar uma língua brasileira e, de certa forma, dar uma aula, mostrar um pouco da língua na prática, assim, com o material. Se tiverem gostado, me avisem aí. Não esqueçam de deixar o seu gostei, enviar o vídeo para outras pessoas que poderiam gostar e se inscrevam no canal. Não se esqueçam também de passar na página da Insider e usar o cupom Glossonauta. Até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.